Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Marcos. Eu falo aqui da cidade de Iberité, aqui no estado de Minas Gerais. Estou próximo aqui à cidade maravilhosa, que é a cidade de Belo Horizonte. Sou divisa com a cidade de Belo Horizonte. Mas onde minha voz alcançar, ou ela tem alcançado ultimamente, que seja um Deus territorial. É um Deus que pode todas as coisas. Toda a terra, todo território nacional, estrangeiro, onde quer que a voz chegue, chegue também esperança de vida para essas pessoas que estão pedindo a Deus socorro. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Eu tenho um personagem, eu vou trazer aqui, como que é feita uma profecia nos moldes bíblicos. A profecia, ela é a seguinte forma. Primeiro, quando Deus fala com o profeta tem que compreender, ele tem que ter ciência daquilo que ele está vendo. Por exemplo, Deus perguntou a Jeremias, Jeremias, o que é que tu vês? Ele disse, Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, pois bem, viste bem, ok. Deus perguntou a Moisés, o que é que está na tua mão? Dele, um cajado, então solta no chão. Aí tornou-se uma serpente. Deus disse, agora pega ela pela cauda e ela virá um cajado novamente. E assim Moisés fez e deu tudo certo. Então, Deus ele sempre vai trabalhar com algumas analogias, algumas simbologias para poder nos fazer entender através de parábolas ou sinais prodígios que ele é e não há outro igual a ele. No capítulo 1 de Apocalipse, vai dizer o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Olha que interessante. A Bíblia diz que por muitos meios, por muitos anos, Deus falou por intermédios, acho que em Hebreus capítulo 1, falou por intermédio dos seus servos profetas. Mas nos últimos dias que ele estaria falando com Deus. E aí justamente o que está acontecendo aqui nesse texto aqui. A revelação de Jesus Cristo, né? A revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, Deus passou a revelação para Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Nesse caso, aí Jesus recebeu essa revelação, que foi passado do Pai para ele, lembrando que antes Deus passava direto para os profetas, agora Deus passa para o Filho, e o Filho agora vai dar ciência para um anjo ir lá e comunicar a João as coisas que vai acontecer, que o João era o servo de Deus. Então houve aqui uma transição. O que era necessário antes para que uma profecia que ela fosse validada, tivesse uma boa visibilidade? Primeiro, a pessoa que recebeu essa profecia, ele tinha que entender que cenário que ele estava, qual contexto ele está inserido, para quem que era a mensagem, direcionada a quê e qual seria o juízo dessa mensagem e como seria talvez uma solução caso houvesse arrependimento. Então o profeta tinha essa missão. Primeiro, entender o que estava. Segundo, passar do jeito que foi. Terceiro, passar para a pessoa certa. E quarto, falar do juízo que será sobre a desobediência. E quinto, trazer a solução possível para o problema. Então é a missão de um profeta essa. Então o que acontece? Agora Jesus Cristo, ele recebe uma revelação de Deus, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos a que brevemente há de acontecer. E aí ele fala, e ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Olha que coisa linda, né? Essa interação de Deus com o homem diretamente, ela
o pai e agora estabelece o filho como aquele, ninguém vai ao pai se não for por mim, ninguém, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, né? Se quem passar por mim achará, entrará, sairá, achará pastagem. Então Deus, ele agora, Jesus Cristo, ele é o intermediador entre toda a comunicação do homem com Deus, correto? Porque ele também é Deus. Agora, a comunicação é feita e temos agora o apoio do Espírito Santo, que é o auxílio do Espírito Santo, que por muitas das vezes ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E gemidos inexprimíveis. Eu fico pensando que Deus, ele sempre tem me surpreendido, sabe? Ele tem surpreendido minha família, tem surpreendido minha vida, né? Eu sou servo de Deus. Eu aceitei a fé, o chamado. Eu tinha 16 anos. Assim que eu completei 17, fui batizado nas águas. Antes de completar os 18, eu já era batizado com o Espírito Santo. E antes de completar os 18, eu estava em treinamento para ser pastor de igreja. Então eu fui consagrado, fui ali e fui pastor de igreja. Estou dizendo isso porque tem muitos colegas, muitas pessoas que nunca foram ordenados pastores por legitimidade, entendeu? Eles são pastores porque conseguiram que eu seja, mas nunca foram pastores na vida. E nunca dirigiram uma igreja, não sabe qual que é a situação. Não, esses que nunca estudaram, nunca foram pastores, que até por sinal vivem das ofertas, né? Eles vivem das contribuições, né? Eu acho que o obreiro é digno do seu salário, com certeza. O pregador itinerante fica aí 30 dias, 40 fora, sem ver a família. Eles são pessoas que são, eles estão a trabalho da obra de Deus, né? Eu nunca fui contra isso, não. Eu sei que o trabalho é cansativo, né? Eles têm que abrir mão de muitas coisas para poder atender as suas agendas. Mas uma coisa que eu entro em conflito, que eu não concordo, é a questão dos valores exorbitantes. E esses cartazes hoje que são feitos para convidar pregador com cantor, tem a foto da tia, da vovó, da tataravó, de todo mundo na foto, do pastor local, do regional, do presidente, do vice com a esposa. Se brincar, põe até os filhos também, tudo junto. O cartaz fica tão lotado de gente, eu fico me perguntando assim, se fosse Deus, falava assim, aonde que eu entro nessa história aí? E aí, na verdade, não tem nada de Deus entrar na história. Porque Deus não está na história. Ele não está, é uma confraternização que Deus não foi chamado, consultado, para poder estar presente, né? Então, põe-se essas questões, em vez de anunciar, traga os doentes, traga os paralíticos, traga os enfermos, que Jesus vai curar. Ninguém tem coragem de falar isso. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, ela falou o seguinte, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas aí Pedro falou, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Então, você ter ouro e ter prata, como hoje muitas denominações têm, e eu digo isso aqui em público, eu defendo que o Ministério Público faça um pente fino nas contas, faça um pente fino, esquece esse negócio de religião laica, não, o país é laico, não, o país não é laico não, o país está sendo tomado hoje por uma minoria que não defende o Evangelho de Cristo, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas por trás disso que se você souber, você muda. Quando eu falo de denominação, eu falo de qualquer uma, eu falo da católica, eu falo da evangélica, eu falo de qualquer outra, se for possível. Eu falo, é o sistema, né? O sistema é um só, o sistema é um só. Não existe igualdade, não existe equidade, existe, eu trago, você não tem nada a ver com isso, porque quem administra sou eu. Né? No tempo bíblico não é você que administrava, eram os levitas que administravam. Então, eles tinham cuidado de fazer tudo conforme a lei do Senhor. E a lei do Senhor não mudou, entendeu? É por isso que você uma vez está essa miséria que está aí, você está passando luta, passando essa situação complicada aí, ó, por causa de que você cobrou,
Você tirou o leite da mesa do pai de família para poder ir lá e cantar e esculachar com a igreja e depois voltar para as costas, para trás. Então você, pastor, que convidou, que pagou, você está errado. O senhor está completamente equivocado. Seria interessante se lesse mais a Bíblia. Entendeu? Lê um pouquinho mais a Bíblia, medita mais, arruma um tempinho, lê a Bíblia toda. Porque se você ler a Bíblia todinha, nunca mais você vai encontrar uma única margem bíblica para poder justificar uma estrela evangélica. A única estrela que eu creio que estava seguindo, foi a estrela de Davi, que os magos seguiram até onde Jesus estava. A estrela tem que te guiar até Jesus. Então você tem que seguir uma estrela que ela tem que saber onde ela vai nascer, onde ela parar e apontar, é ali que Deus está. Então não adianta você correr atrás de ídolos, de cantores, adorar eles, que agora, graças a Deus, eles deram uma sumida, porque não tem conteúdo mais para poder passar. E as igrejas também estão... a igreja não perdoa, só meu Deus, porque fala igreja é pecado, fala, denominações, entendeu? Você tem que assinar termo de voluntariado. Eu não assino isso, mas se me pagar, porque eu sou voluntário, porque eu quero, porque eu sou de Cristo. Se for obrigado a assinar, eu rasgo o papel e jogo fora. Já me deram esse papel, eu não assino. Voluntariado, que voluntariado que é isso? Entendeu? Não tem uma assistência aos membros que estão enfermos, não tem assistência nenhuma. A ajuda que vem é de membros que são sofridos aí, ó. É eles que ajudam a comprar leite, qualquer coisa. É eles que são pessoas que contribuem, não é o ministério, o CNPJ da empresa que você é membro, não, que você tem que pagar para ser membro. Não, não existe não. Entendeu? Eu vou confrontar e não vejo problema nenhum em confrontar. Eu não sou engessado com nada, não tem rabiola presa com ninguém, não. Nunca fui salariado, não. Nem dia de gasolina eu pegava, eu deixava para a igreja. Entendeu? Agora, fica sabendo vocês. Eu não sei muito nunca me aprofundei muito em escatologia, não. Eu sei o básico do básico da escatologia. Mas eu acredito que Deus, ele deve deixar essa igreja passar na peneira. Ele tem que passar na peneira. Para poder dizer assim, outra vez verei o justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. O trigo vai para o celeiro. Aí vem o segundo batismo, que é o fogo. Aí o fogo vai para a obra e evidência. Entendeu? É o fogo. Então cuidado é isso. Toma cuidado. Você pode estar correndo um perigo muito grande. Seu trono vai ser tirado de você. Talvez você nem habilitado mais você é. Você acha que está, mas não é não. Você já perdeu a graça há muito tempo. Você não é mais habilitado. Deus está habilitando. Sabe aquele soldado que Ezequiel viu lá? Só ossos secos jogados? Ali para Ezequiel era um monte de ossos espalhados, sequíssimos. Deus falou assim, você vê ossos, eu vejo um exército. Aí profetizou, soprou os quatro ventos, os quatro cantos, deu pele, os ossos juntou um no outro. Segunda profecia veio no sopro de... Aí foi crescendo carne, tendões, nervos, células, tudo, cérebro, formando tudo neles. Mas ainda continuavam mortos. Deus agora vem sopra o sopro de vida e aquele exército se coloca de pé. Aquele exército deve ter um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho lá. Deus não levantou aquele exército à toa, não. É figurativo, não. Deus não levantou aquele exército lá à toa, não. Porque tem propósito. Entendeu? Entra no eixo, rapaz. Entra no eixo. Você, mulher, entra no eixo. Porque a fatura vai chegar. A fatura vai chegar. Eu quero ver você pagar. Você está bancando aí que é um inteligente, que é um intelectual. Você, mulher, que canta demais, que é bambambam. Cuidado. A fatura vai chegar. O dono da seara vai querer o que é dele. Aí que tá o negócio. Entendeu? No mais, Deus abençoe vocês aí.
E vamos curtir, você compartilha e curte, por favor, ajuda o canal a crescer, que tem mais palavras por aí.